dei início à minha aula na Escola São José, com as turmas do do 8º ano C e D. Né? Na primeira sala fui bem recebido pelos alunos, né? A professora estava em sala de aula, a professora regente, e isso reforçou um pouco do comportamento dos alunos. E apliquei, dei início explicando sobre o projeto, né? Sobre o tema do projeto, e depois em seguida fiz a dinâmica da teia musical com um barbante, né? Passando de pessoa para pessoa, justamente para verificar os gostos dos alunos. Quem segurava o barbante dizia o seu nome e falava o nome do instrumento que gostava. E assim sucessivamente, passando para os colegas. No final eu consegui fazer uma reflexão com eles da responsabilidade de cada um na construção dessa teia, e também esse significado valeria durante todas as atividades das aulas. E daí coloquei vídeos sobre materiais de sucata, e eles observaram, gostaram muito. Depois fiz a demonstração como se usa os materiais, né, que eu tinha confeccionado, com a ajuda do colega Júlio César, que cantou o trecho da música Aí Se Eu Te Pego e Asa Branca, e a gente inseriu a sonoridade do instrumento com a percussão de material de sucata. E no final eu deixei à vontade nos instrumentos que eu tinha levado, tudo confeccionado, para eles ficarem à vontade lá, utilizando esses instrumentos, e eles gostaram muito. Inclusive na demonstração das músicas que a gente inseriu o som dos instrumentos, eles aplaudiram e gostaram. Foi isso. Em relação a assim, esse teu planejamento, o tempo foi suficiente no horário para tu conseguir realizar todas essas atividades? Foi suficiente, porque teve vídeo lá que eu coloquei e não deixei eles assistirem tudo, justamente para o tempo ficar coerente, né? Eu fui coloquei 3 vídeos e deu certo. Eles conseguiram ter prática musical? Você conseguiu fazer com que eles praticassem a música lá? Não, na primeira aula eles não praticaram, eles só tiveram contato com os instrumentos. Só apreciação e sopraram, utilizaram lá, mas só para enfatizar a questão dos parâmetros da escuta e do som. Bom, a minha aula, eu cheguei na escola, tive um contratempo porque a diretora disse que ia ter uma sessão cívica e aquilo me desesperou um pouco, mas felizmente não foi adiada a sessão cívica, então eu pude ministrar a aula. Né? A minha aula foi sobre a oficina de percussão corporal. Né? Então, o que aconteceu na aula? A gente passou um vídeo para eles sobre percussão corporal, dos Barbatuques, né? E do Matias Hennis, que fazia uma música com percussão corporal. Então, a partir daí, a gente fez uma dinâmica, né, sobre imitação. Né? A princípio, eu imitei, né, o som do percussão corporal, né, do baião, né? Sim. E também do rap. Né? E aí, eles conseguiram imitar, eles conseguiram pegar. E depois, eu fiz com que cada um criasse um ritmo, né, uma frase, percussão, e os outros repetissem também. Né? Fizemos um círculo, então todos conseguiram fazer. Depois eu fiz uma dinâmica, né, que era do maestro. Né? Essa dinâmica ela consistia em todos em círculo de novo. Eu tirava um colega deles, colocava para fora da sala. Sim. E escolhia entre a turma que ficou no círculo o maestro. Né? Sim. E aquele maestro que ia reger a turma, né? A mudança de ritmo, né, das frases de percussão corporal. E aquele que estava fora entrava, e aí tinha que descobrir quem era o maestro. Né? Foi legal, eles se divertiram bastante. Achei bacana. Qual foi a maior dificuldade que você teve? Assim? Teve alguma dificuldade? Rapaz, a minha dificuldade assim, maior mesmo foi a questão que eu estava muito rouco, eu inventou um pouco, né? E às vezes a voz não saía, ficava difícil para... Você sabe que adolescente, eles gostam mesmo de estar falando, aquela complicação toda, então eu senti muita dificuldade. Mas a Lúcia, ela me ajudou também, a
professora Lúcia, né, conseguiu me ajudar para acalmar eles e tal. Mas a grande dificuldade que eu tive mais foi em relação à voz. Tinha um momento que minha voz não conseguia sair. O ambiente sim, escolar, tu acha que atrapalhou alguma turma? Foi? Não, eu fiz o seguinte, eu não, a minha oficina, né, a aula, eu não realizei na sala de aula. Né, a escola tem um porão lá embaixo, então eu levei eles para lá. Porque aí não atrapalhava as outras salas, o espaço é grande, Sim. então eu levei como... Eu acho que o objetivo da primeira aula que eu queria concluir deu certinho. Deu certo. Apesar de a gente imaginar que um horário é muito tempo, mas não é, mas eles conseguiram realmente assimilar, né, a questão da percussão corporal, né, conseguiram também criar alguma coisa. O ponto positivo que eu achei é que a maioria participou, né? Teve alguns que ficaram assim e tal, mas a maioria participou bem. Bom, a minha aula foi percussão corporal, né? Trabalhei com os alunos e nesse início eu comecei a aula fazendo um alongamento, até porque percussão corporal a gente está usando o nosso próprio corpo, né? Precisa de um alongamento e no início assim foi bom, os alunos gostaram. Eu fiz dinâmica com eles, passei no estilo de palmas, no pés, no peito, nos pés. E no momento que eu tive fazendo essas demonstrações, eles ficaram assim meio que assim, lá e cá, mas depois da demonstração que eu fiz com o meu colega, o Edvar, que ele me ajudou, aí eles foram percebendo que realmente que podia fazer som com o corpo e tal. A gente utilizou uma música lá e eles perceberam que a gente pode utilizar como som, né? Aí foi daí que eles começaram a gostar e foram eles mesmos formando música por eles mesmos. E foi muito gratificante. Como você avalia a sua atuação como estagiário, professor? Eu acho que eles, assim, que eu dei uma boa aula, que eles entenderam bem, né? O que eu quis passar para eles, eles entenderam. Não teve muita dificuldade para eles entenderem, não, porque eu acho que a percussão corporal é a gente mesmo que cria, né? A gente tem a capacidade de criar, e é isso. Em relação assim, a algum material didático, alguma coisa que você chegou a utilizar na aula? Bom, eu não utilizei, eu ainda não utilizei, né? Vou utilizar no decorrer das aulas, mas o que eu utilizei mais foi só eu utilizei o violão e a ajuda do colega mesmo, do Edvar, cantando e eu também cantando junto, foi essa. No caso a voz, né? No caso a voz, a gente usa a voz. Bom, desse primeiro módulo é a música sertaneja. Trabalhar a música sertaneja porque foi a música mais escolhida segundo o questionário que eles responderam. Então, nessa primeira aula, nós trabalhamos mais na questão da apreciação. A gente exibia alguns vídeos da Paula Fernandes e do Luan Santana, demonstrando esse estilo musical, né, que caracteriza aí o terceiro movimento do sertanejo. Foi também feito um pequeno relato sobre o que é o sertanejo universitário. Quando a gente tem dúvida, a gente lê um pequeno texto que exemplificou, e os alunos puderam ter esse conhecimento, que eu também confesso que eu tinha até dúvida também como surgiu, porque tem esse nome. Depois eles fizeram uma análise do vídeo assistido, uma análise profunda, né? Foi solicitado que eles ouvissem o clipe, né? Ouvissem, fizessem uma análise profunda, que eles pudessem ali estar descrevendo os instrumentos que estavam ouvindo, né? Observando a introdução, os arranjos, né? A textura, né? A parte instrumental. Então, cada um fez uma análise interessante que não se repetiu tanto. Enquanto um que observava o instrumento, outro observava o solo. Não, eu gostei da voz, né?
Eu achei, não, eu gostei da interpretação do artista. Então todos tiveram análise diferenciada. E tivemos também uma dinâmica, né, palma-flecha, que é para trabalhar a percepção auditiva, já que no final desse primeiro módulo eles vão ter que trabalhar uma composição. Então eu achei interessante trabalhar algo desse tipo para que eles fossem percebendo, né, saber ouvir e analisar, né, uma música. E na segunda turma tive mais dificuldade na questão dos alunos serem mais interativos, né? A professora também tinha se ausentado nessa turma, resolver alguns problemas da escola, mas foi possível ministrar aula nessa turma, só que parcialmente. Não pude aplicar todo o conteúdo não, em razão dos alunos, realmente alguns até atrapalhavam a aula, né? Brincadeira, né? A gente pedia para fazer uma coisa, eles faziam outra. E nessa turma eu analiso como um projeto parcialmente aplicado. Assim, no geral, você acha que você conseguiu o objetivo da aula que você traçou? Olha, pensando nas turmas individuais, a primeira turma foi possível aplicar todo o conteúdo. Como foi no planejamento, foi possível aplicar. Já na outra turma não foi possível. Foi preciso cortar algumas partes, e principalmente da parte de dinâmica que os alunos não estavam levando a sério. Então eu cortei aquilo ali e apliquei mais a parte do conteúdo, a parte de apreciação e análise dos vídeos. E sobre a interação dos alunos, de modo geral, eles interagiram bem com as atividades? Sim, a questão existem aqueles alunos que não querem participar, mas eu acredito que isso em todas as turmas a gente vai encontrar. Então, a gente busca formas, né, para despertar o interesse deles para a aula, né? A gente acredita que o professor deve sempre fazer até o impossível para manter o controle de sala de aula. Porque se os alunos perceberem que não tem controle de sala de aula e está perdido no planejamento, então isso aí pode ser um dos motivos, né, para ele não querer levar isso a sério. Mas é verdade. E eu vou te falar uma coisa, aconteceu a mesma coisa comigo também. A segunda turma ela era muito complicada, tinha alguns alunos que não estavam tumultuando. Devido à minha voz, que estava muito ruim, eu chamava a atenção, mas estava muito complicado. E realmente atrapalha todo o desenvolvimento. Pois é, então tem uma hora que eu tive que falar sério mesmo, tive que chamar a atenção dele, pedir que ele sentasse, parasse a dinâmica e sentasse. Digo, não, vamos conversar, vamos fazer aqui uma quantidade, né? Porque assim não era possível continuar. Mas depois da conversa que nós tivemos, melhorou e pôde concluir a aula. Eu adquiri assim, uma estratégia em relação assim, àquele aluno que eu observei, né, que criava mais complicação, eu procurei sempre ficar mais próximo dele. Eu optei por essa estratégia de chegar um pouco mais próximo dele, até também para inibir um pouco dele a questão de estar querendo criar tumulto. Então, diante dessa nossa discussão aqui, deu para a gente perceber que essa primeira aula, depois a gente tem uma experiência de como prosseguir nas próximas. Isso aí.